Olá, nós vamos falar sobre processo do trabalho, honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, eles são divididos em duas espécies. A primeira são os honorários contratuais e a segunda, os honorários de sucumbência. Qual é a principal distinção? Os honorários contratuais são aqueles honorários que são pactuados entre o advogado e o seu cliente quando no ato da contratação. Então é importante que você, enquanto advogado, saiba fazer um bom contrato de honorário. Jamais faça uma contratação sem fazer um contrato formal, de preferência que esse contrato ele também contenha assinatura de duas testemunhas para se tornar um título executivo extrajudicial, caso de não houver o pagamento, em caso de inadimplência, você possa já fazer a execução. É importante prever algumas situações em caso de acordo, percentual de honorários, em caso de desistência, em caso de improcedência. Então, esses honorários estão ressalvados, resguardados ao advogado pelo trabalho que ele executou. Os honorários de sucumbência, eles são devidos para a parte quando ela vence o processo. Então, pelo esforço do advogado, são pagos honorários sucumbenciais. No processo do trabalho, até a reforma trabalhista, não havia condenação em honorários sucumbenciais como regra. Havia uma única situação quando a pessoa estava assistida por sindicato. Após a reforma trabalhista, agora é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à parte que for vencedora no processo, como está escrito lá no artigo 791A da CLT. Qual é o percentual? Aqui já começo com as minhas críticas, Os meus alunos sabem como que em alguns momentos a gente precisa ter uma certa visão crítica. Os honorários advocatícios no processo do trabalho foram implementados com a reforma trabalhista para se equilibrar, para se equiparar ao Código de Processo Civil. Entretanto, o percentual não é o mesmo. Lá no processo civil, os percentuais vão variar de 10% a 20%. No processo do trabalho, eles serão devidos nos percentuais de 5% e 15%. Ora, é preciso que a gente pontue, principalmente como eu, que milita na área trabalhista, qual é a justificativa para um percentual menor. Um advogado trabalhista, por acaso, ele é menos advogado do que um advogado civilista, que atua baseado no CPC e cujos honorários vão ser cobrados com base no CPC? Então, realmente, da minha parte, há um inconformismo e eu realmente não tenho como justificar. A única possibilidade de justificar o percentual máximo de 15% é porque lá, quando eu disse antes da reforma trabalhista, quando havia condenação, no caso da parte estar assistida por sindicato, o percentual máximo era de 15%. Então, talvez seja esse o motivo pelo qual se manteve o percentual máximo e estabeleceu-se um percentual mínimo. Bem, quando se fala de honorários advocatícios, ainda que a parte do processo seja a fazenda pública, e mesmo quando a parte estiver assistida ou substituída por um sindicato, também serão devidos honorários sucumbenciais. No caso de você ter uma sentença parcialmente procedente, o artigo 791A, lá no seu parágrafo 3º, estabelece que serão devidos honorários sucumbenciais, de forma que não há possibilidade de fazer a compensação recíproca. Bem, nós temos aqui uma situação também que merece uma crítica e um apontamento da nossa parte. O beneficiário da justiça gratuita e o pagamento de honorários sucumbenciais. Eu vou pedir licença a vocês, mas é importante fazer a leitura do artigo 791A, parágrafo 4º. Olha o que diz o artigo. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita. Então, ele perdeu, ainda que de forma parcialmente procedente. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo
tais obrigações. Deixa eu fazer algumas explicações sobre o artigo 791-A, parágrafo 4º. Está dizendo o artigo que, se o beneficiário da justiça gratuita for vencido, então a pessoa comprovou, preencheu os requisitos para demonstrar que há a necessidade, que ele é hipossuficiente economicamente, então preencheu os requisitos, mas ainda que ele preencha os requisitos, se ele estiver no processo do trabalho e for sucumbente, ou seja, perder o processo, totalmente ou parcialmente, ainda assim ele deverá pagar honorários advocatícios. De que forma? Se houve uma procedência parcial, ele vai receber um valor parcial daquele processo, vai receber alguns créditos. Daqueles créditos, antes de pagar ao credor, antes de pagar a parte que ele venceu no processo, já vão ser descontados, decotados os honorários advocatícios sucumbenciais. O que é, ao meu ponto de vista, um grande absurdo. Porque se nós estamos falando de um processo que corre em qualquer outra vara baseado no CPC, se a pessoa prova que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ela não irá pagar honorários de sucumbência. E no processo do trabalho, após a reforma trabalhista, isso irá acontecer. Bem, mas se nós estivermos diante de uma situação em que houve uma improcedência, então perdeu totalmente o processo, ainda assim é devido. Mas como é que vai fazer? Se naquele processo a parte, sucumbente não teve nenhum crédito, irá ser feita uma avaliação, uma verificação se essa pessoa tem algum crédito em outro processo. Veja bem, outro processo, não está dizendo que tem que ser trabalhista. Pode ser qualquer outro processo. Se a parte tiver um crédito de outro processo, vai lá e faz a penhora daquele valor. Não existindo créditos nesse processo e nem em outro processo não for localizado algum crédito dessa pessoa, aí esse valor vai ficar como se fosse uma mochilinha, como eu gosto de brincar com os meus alunos, uma mochilinha, o débito ele vai carregar nas suas costas pelo período de 2 anos. Se nesse período de 2 anos não houver como comprovar que a situação financeira dele, mudou a ponto dele conseguir pagar, ao final dos 2 anos ele pode tirar a mochila, tirar o peso, que seria o débito, o valor dos honorários de sucumbência e, portanto, colocá-los numa lixeira, porque aí cessa a sua responsabilidade. Mas veja a diferença de interpretação que nós temos aqui no processo do trabalho para a interpretação que nós temos no processo civil. Bem, ainda falando de honorários sucumbenciais, se nós tivermos uma reconvenção, que é reconvenção? Reconvenção é quando, além de contestar, eu faço um pedido. Então, se neste pedido, há uma procedência ou uma improcedência, também haverá condenação de honorários sucumbenciais na reconvenção, conforme está estabelecido no artigo 791-A, parágrafo 5º. Então, essas são as principais observações dos honorários advocatícios e nós voltamos com outros vídeos a respeito do processo do trabalho.